Bom dia, galera de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus aqui no canal Parousia, que significa Advento, a volta de Jesus Cristo. Queremos ver Jesus voltar logo e por isso estamos aqui pregando a Palavra de Deus através da internet. Hoje vamos falar sobre o batismo. O batismo, ele é a iniciação cristã. O batismo, ele simboliza a morte da velha vida e ressurreição para uma nova vida. Batismo vem do grego bapismo, quer dizer mergulhar. Nós vamos mergulhar na profundeza das águas para a velha vida e vamos voltar para a nova vida. Vamos morrer para o mundo e vamos viver para Cristo. Vamos ter uma vida de santidade. Cristo se submeteu ao batismo porque ele queria cumprir as Escrituras. Ele disse a João Batista: convém a mim cumprir toda a justiça. Então Jesus Cristo é a nossa justiça. Primeiro ele se batizou para iniciar uma vida de ministério. Então seu ministério teve início com o batismo, quando ele tinha cerca de 30 anos. Jesus Cristo, após o batismo, nós vemos na palavra de Deus que ele foi para o deserto a fim de ser tentado por Satanás, e sabemos que ele passou 40 dias resistindo às tentações de Satanás e venceu para a glória de Deus. Então o batismo, ele é o início da nossa vida cristã. Todos temos que nos batizar, e essa foi uma ordem dada de Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como podemos ver em Mateus 28. Então, o batismo, ele é o nascimento para a vida cristã. É o novo nascimento, é o segundo nascimento. Como nós podemos ver aqui, nós temos aqui as seguintes perguntas: o que fez Cristo antes de iniciar seu ministério terrestre? Lá em Mateus 3, 13 e 17, nós vemos que ele foi batizado. Nas profecias de Daniel, nós temos o surgimento do ungido. Então, o surgimento do ungido é o batismo de Jesus Cristo. Ele começa a ser ungido pelo Espírito Santo por ocasião do batismo. Nós vemos aqui na confirmação em Mateus 3, de 13 a 17. Por que Jesus foi batizado? Como já mencionamos, Jesus Cristo foi batizado para cumprir as Escrituras, para cumprir aquilo que Daniel tinha dito, e também para nos dar exemplo. Qual foi a ordem de Cristo a seus discípulos? Lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz para irmos a todas as nações e devemos batizá-los todos, todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade Santa. Qual a importância do batismo cristão? Nós temos lá em Marcos 16, 16. Vamos para lá rapidinho, para Marcos 16, 16, para nós vermos qual a importância do batismo. Evangelho de Marcos 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aqui não diz: quem não crê e não for batizado não será salvo, porque tem muita gente que crê, mas não tem a oportunidade de ser batizado. Um exemplo disto é o ladrão da cruz. Ele se arrependeu, reconheceu o seu erro e pediu para Deus se lembrar dele. E Jesus falou que iria se lembrar e que ele iria estar no paraíso. Mas ele não teve a oportunidade de se batizar, mas foi salvo, como diz a Bíblia. Jesus Cristo disse a ele: estarás comigo no paraíso. E existem muitas pessoas, muitos casos, que crê, mas não tem a oportunidade de se batizar. Então, o importante é crer. Mas se você tem a oportunidade de se batizar, se batize para começar o seu ministério, que você vai escolher. Aliás, Deus, o Espírito Santo é que vai escolher e você vai cumpri-lo, porque os dons do Espírito Santo são dados a cada um, ele distribui como ele quer, da forma que ele quer.
Então, vamos dar continuidade aqui. Algumas perguntas direcionadas sobre o batismo, tá? Que são perguntas aqui do guia de estudo. O que simboliza o batismo? Nós já mencionamos aqui que o batismo simboliza a morte de Cristo e a sua ressurreição. Quando nós mergulhamos, nós estamos ali enterrando nosso velho homem. Quando nós levantamos, nós estamos ressuscitando para uma nova vida. Mas vamos conferir aqui na Bíblia, em Romanos 6, de 3 a 6. Aqui no finalzinho da Bíblia, 6, 13. Nem ofereçais cada um dos seus membros o seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Tá? Romanos 6, 13 a 16. Agora vamos para Coríntios. 1 Coríntios. Segundo Coríntios 5:17. Depois de Romanos. Primeiro Coríntios, segundo Coríntios 5:17. E assim alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o significado do batismo é a nossa passagem da velha para a nova vida. Este é o significado do batismo. Então, vamos dar continuidade aqui. Batismo de Cristo. Quais são as razões para sermos batizados? Nós temos lá em Atos 2:38. Vamos lá para Atos 2:38. Primeiro Atos 2:38. Atos 2:38 lê-se assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a gente batiza para nos arrependermos do pecado e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Quais são as condições a serem preenchidas para alguém ser batizado? Aí nós temos aqui a primeira, ser doutrinado, segundo Mateus 28, 19 e 20. B, crer em Jesus Cristo, 16:16. E arrepender-se dos pecados, como nós vimos agora em Atos 2:38. Quantos batismos existem? Efésios 4:5. Ele diz que existe um só batismo.
que é aquele batismo que a gente mergulha, um batismo por imersão. Nós temos lá em Efésios 4:5. Há um só batismo. Quando ele diz um só batismo, não quer dizer quantidade, e sim qualidade, que o batismo tem que ser desta forma, através de mergulhar. Você mergulha, você está enterrando o seu velho homem, quando você volta, você está ressuscitando o novo homem. Quais são as provas que o batismo bíblico é por imersão? Jesus foi batizado por imersão, Jesus 3,16. João Batista batizava por imersão, você pode ir em João 3,23. Felipe batizava por imersão, Atos 8,38. Batismo simboliza o sepultamento, Romanos 6,4. Vamos lá para Romanos 6,4. Romanos 6,4 lê-se assim: Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, batismo significa o sepultamento do velho homem e o ressurgimento para o novo homem. Quando a gente é enterrado, nós somos enterrados por inteiro, não fica nenhuma parte de fora. Então, quando formos batizados, temos que ser mergulhados inteiramente no corpo, onde ali será simbolizada a nossa morte, a nossa vida, e quando nós saímos da água, nós estamos com uma novidade de vida. Nós estamos ali já preparados para vivermos uma nova vida espiritualmente falando. E Jesus Cristo, também nós vemos lá que ele saiu da água. Se ele saiu da água é porque ele entrou na água. Então batismo no grego quer dizer mergulho. Então esse é o significado do batismo. Então, gostaria de agradecer a vocês. Vamos fazer uma oração para encerrarmos. E vocês depois podem ler esse assunto com mais profundidade no livro de Mateus, em Atos e Coríntios, que falam muito sobre o batismo. Marcos também. Senhor Jesus, obrigado por mais essa lição, que possamos aprender mais sobre o significado do batismo, que Tu possa tocar o nosso coração, se ainda não somos batizados, que Tu venha fazer o convite para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Obrigado. Tenha um bom dia a todos.